Jacozinho, como é que foi, meu irmão, essa infância difícil para se tornar um jogador de futebol? A palavra de Deus fala para todos nós, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que na Bíblia não existe essa palavra de existência, é persistência. E eu trilhei esse caminho da persistência que a palavra de Deus diz e fala. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu persisti muito na minha carreira. Eu fui criado com avô paralítico, avô que tinha uma barraquinha no mercado para vender ervas, né, que era folhas para fazer chá, essas coisas, e eu não dei meu braço a torcer e nem virei marginal. Eu fui lá, persisti, comecei a jogar bola de pequeno, eu engraxei sapato, eu vendi laranja, eu lavei carro e hoje Deus me colocou aqui nesse patamar. Então, para iniciar, eu quero pedir a vocês e falar para vocês que nunca desista do teu sonho, meu amigo. O seu sonho que está na tua mente, no seu coração, você corra atrás dele, porque no momento certo, Deus vai lhe dar a vitória. E como é que você chegou até o futebol? O futebol é aquele futebolzinho, né, num campo de terra, tinha um campo do bairro industrial lá, que era da fábrica lá, e a gente jogava ali. Como eu já corria muito, driblava muito, tinha aquele 2 contra 2, 3 contra 3, que era apostado, né? Eu, como eu não tinha dinheiro, aí tinha um parceiro que me escolhia, era que bancava. E aí a gente ganhava, ele rachava com a gente. Então eu já ganhava um trocozinho para levar para casa, o pão, né, o açúcar. E aí foi onde chegou o seu Dequinha. Dequinha, treinador, que jogou nos anos 50 ali no Flamengo, volante bom. E seu Cazuza, que era meu vizinho. E aí você estava com qual idade? Eu tenho o quê? Uns 12 anos, 13 anos, mais ou menos. E aí eles chegaram e me abraçaram. E seu Dequinha tinha vindo do Rio de Janeiro para ser o treinador do Vasco de Sergipe. E aí me levou para poder eu fazer teste no Vasco. Cheguei lá, antigamente era juvenil e profissional, né? Não tinha esse negócio de 14, 10, 12, não. Era juvenil e profissional. E aí ele gostou de tudo que viu e disse, olha, de hoje por diante você vai fazer parte do Vasco aqui de Sergipe. E depois do Vasco de Sergipe, ele foi para o Sergipe, o Campeonato Brasileiro, e quem ele levou, ele me levou. Eu nunca pensava que tão novo eu ia estar jogando no Maracanã. Com quantos anos você jogou no Maracanã pela Com primeira vez? 16 anos. Primeira vez. 16 anos e foi Campeonato Brasileiro, onde a imprensa sergipana falava que a gente ia tomar nada mais, nada menos dos 10 gols. E nada disso aconteceu? Nada disso aconteceu. Nós perdemos de 2-1, porque o juiz marcou um pênalti que ninguém viu, que a própria imprensa não viu, e nós chegamos em Sergipe sendo a torcida, ovacionado, a torcida, carro de bombeiro, entendeu? Então foi daí que começou aquela participação grande da minha vida no futebol. Ô, Jacozinho, e essa posição de ponteiro, quem foi que descobriu para você? Olha, eu não chutava com a perna esquerda, mas seu Cazuza, lá de Sergipe, que Deus o tenha, já está lá com Deus, foi que me ensinou. Disse, Jacozinho, você é velocista, você é bom demais, mas você precisa chutar com as duas. A sua direita é uma potência, agora a sua esquerda você vai ter que trabalhar ela. E sabe o que foi que ele fez? Ele amarrou uma bola, um cordão com barbante, pendurou aqui e ficava chuta com a esquerda, lado interno do pé, peito do pé, lado externo do pé. E eu fui batendo. E para falar para vocês todos aqui, que se você quer vencer na vida, você precisa ter força de vontade, determinação. E foi assim que aconteceu comigo. Eu fiz mais gol com o pé esquerdo que com o direito. Ô, Jacozinho, qual foi o momento que você disse assim, hoje eu sou um jogador de futebol? Você lembra desse momento? Lembro sim. Foi quando eu cheguei na festa de Zico, aquela festa maravilhosa que foi de Deus.
porque não tinha condições e nem como chegar naquele lugar com tantos ídolos naquele momento. Aí você jogava no CSA. No CSA. E por conta de um jogo, me parece que você tinha sido suspenso, foi que você foi parar no Rio de Janeiro. Eu fui jogar contra o Atlético, lá em BH. E chegou um empresário lá e falou, olha, quero falar com o Jacozinho. Eu era um cara que eu nem tomava café quando estava concentrado. Eu dormia até o almoço, para repor as energias, né? E o resultado foi esse. Eu disse, vem cá, meu irmão, você vem aqui, eu vou ter um jogo importante, você veio com pegadinha para mim. Aí ele começou a rir, nem é pegadinha não, Jacó. É verdade, rapaz. Ah, rapaz, como é que você faz uma proposta dessa? Quem é que não quer ir para a festa de Zico? Mas antes eu quero voltar ao passado um pouquinho. Eu quero saber, antes disso, a sua história no CSA. Como foi a sua história no CSA, dentro e fora de campo? A minha história dentro do CSA foi uma história assim meio terrível, né? A gente que foi criado com avó e avô, às vezes faz coisas que não devem se fazer. E eu não fui um desses também. Quando eu cheguei no CSA, eu já cheguei arrebentando com um bom futebol e era ovacionado pela torcida, mas eu tinha um extracampo terrível. Meu extracampo era medonho. Descreve esse extracampo aí pra gente. Era muita bebida, muita prostituição, entendeu? Agora tinha um detalhe. Me apresentaram drogas nesse momento? Me apresentaram drogas, mas eu nunca usei drogas, nunca fumei. E o meu problema era a bebida. Bebida e mulher, bebida e mulher. Até quando o Márcio chegou na minha vida. E Márcio falou, Jacó, você é um grande jogador, Jacozinho. Você tem tudo para ser seleção brasileira, Jacozinho. Rapaz, tem tanto time aí procurando por você. Vem para cá saber quanto não é, quanto vale teu passe. Mas quando tá para acertar, pergunta seu extracampo. E o seu extracampo é terrível. Então estava na hora de dar uma organizada, né? Para você seguir carreira. Você passou quanto tempo no CSA? 7 anos. Quantos títulos? 4 títulos, 2 vice-taça de prata. E fui emprestado para o Santos. Então, um ídolo incontestável. Agora você foi para o Santos para fazer teste ou para ficar? Para fazer teste. E por que você não ficou? Fiquei 3 meses lá, mas não deu certo porque queriam trocar. Você vê a minha infantilidade naquele tempo. Porque queriam trocar o meu nome de Jacozinho para Vasconcelos. Porque o Santos teve um grande ponta-direita famoso que chamava-se Vasconcelos. E eu não aceitei. Então voltei para o CSA. O CSA precisava ser campeão em 83. E aí me buscou e eu terminei dando o título ao CSA nesse ano. E esse arrependimento de não ter trocado o nome? Quando foi que você bateu em você esse arrependimento? Olha, a gente faz uma reflexão da nossa vida e aí você começa a ver onde você errou, ver o que aconteceu e aí você começa a consertar os teus erros. Eu dou graças a Deus que eu tive tempo de consertar ainda meus erros. E tem outros, como amigos meus, que não teve tempo de consertar os erros e foi morto pela polícia, outros apanharam da polícia que ficou maluco, doido, endoidou. E graças a Deus, Deus me puxou pela sua santa mão e me tirou desse meio. Esse seu extracampo, não fosse esse extracampo, você acha que você chegaria mais longe? Não. Não. Esse extracampo me atrapalhou muito, muito, muito. Quando eu fui tomar conta, ver a situação que eu estava, já era um pouco tarde, já tinha 29 anos, já caindo para os 30, então foi muito tarde. Mas foi muito tarde que para mim foi tudo na vida. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, Jesus me abraçou, me colocou num pedestal onde eu nem conhecia. Então a gente pode dizer que você foi até Jesus pela dor? Pela dor e dolorido. Foi dor mesmo. Eu acho que eu passei do fundo do poço. Eu acho que eu passei do fundo do poço.
porque teve momentos na minha vida que o almoço da minha casa, com a minha esposa e meus 2 filhos, era carcaça de frango. Vocês conhecem o que é carcaça de frango, entendeu? Mas nem por isso eu deixei a bola cair. Mas você jogando futebol? Jogando futebol. Isso por conta de maus contratos? Maus contratos e a vida que eu levava. De bebida, de prostituição. Tudo isso me atrapalhou. E eu tive 3 carros na porta, eu tive 2 apartamentos e perdi tudo, fiquei sem nada. Sem nada. Os caras que eu ajudei me via, se escondia. Mas eu digo, Deus, eu vou vencer. O Senhor vai me ajudar a eu vencer. Então, quando terminava o jogo, por exemplo, um domingo no CSA, você já ia para a rua para Para noitada. noitada. Só retornava na segunda-feira? Eu, quando terminava um jogo, eu tinha 2, 3 mulheres no meu carro esperando. Aí chegava, Jacó, só conheço de nome, quero te conhecer pessoalmente. E aí, vamos dar uma saída aí. Eu digo, estou sem gasolina. Eu boto só gasolina, eu digo, eu também não tenho dinheiro, porque eu deixei a carteira em casa. Não, é tudo comigo, eu quero só te conhecer. Então, nessa época de sucesso no CSA, você ficou vislumbrado, subiu para sua cabeça a fama? Subiu para a cabeça em termos dessa orgia, né? De bebida e mulherada. Agora, a minha personalidade sempre foi a mesma. Eu sempre fui um cara humilde, um cara que ajudava quem precisava, quando eu tinha condições. Ajudei muita gente, muitos jogadores que hoje se tornaram profissional, foi no meu tempo do CSA da base, que eu ajudava, eu dava passagem, pagava lanche para essa garotada. Então, a palavra de Deus diz que a gente colhe o que planta. Ô Jacó, você, há algum tempo no Fantástico, você foi a sensação dos gols do Fantástico. Mas quando você fala que quando terminavam os jogos, você iria para a balada, você chegava a assistir seus gols com Léo Batista? Assistia muitos gols, né? Inclusive, final de ano, eu ia passar minhas férias em Jequié e eu jogava com o pessoal lá. O pessoal achava que ia me convidar e achava porque eu era um Jacozinho, eu não ia aceitar. Eu aceitava. Teve lugares em Jequié que eu joguei lá que era, me desculpa a expressão, era cocô de vaca no meio do campo, entendeu? Então aí, se fosse outro, ia dizer, que é isso, rapaz, eu sou Jacozinho, vou jogar nesse lugar, não posso. Eu jogava com o maior prazer. Então, peraí, o jogo terminava às 19 horas, tá? Você saía para a balada. Em algum momento, em um domingo desses, você assistiu seus gols em um lugar inusitado assim? Eu assistia sempre na segunda-feira, porque depois do jogo eu não via nada. Já estava para lá de Bagdá. Já estava para lá de Bagdá. É Jacozinho. E outra coisa, e as pessoas começavam a lhe elogiar, a lhe cumprimentar. Isso não subiu para sua cabeça? Nunca subiu, nunca, até hoje, nunca subiu. Você sempre foi essa pessoa humilde? Humilde, porque eu vim num lugar humilde, né? Apesar de saber da importância que você tinha para o clube. Sim. E o ídolo que você representava. Não era onde você andava, sim, sempre era ovacionado. Pois isso. Tudo que aconteceu na minha vida, o pior de tudo foi isso. Eu não soube administrar até quando eu tive meu paizão na minha vida, um Mascanudo, que chegou para me aconselhou. E ele organizou. Agora me fala o seguinte, a gente tem um ex-técnico da seleção brasileira, zagueiro, que jogou junto com o Jacozinho. Quem foi ele? Filipão, meu amigo Filipão. Mandar um abraço para você, meu treinador. Esse aí é um cara retado, viu? Foi 81. É um gaúcho aí retado. Tem 2 gaúchos que eu gosto, né? Nós temos o Agel, que foi um grande zagueiro, meu amigo, meu irmão, e Filipão, que nós jogamos juntos e depois se tornou meu treinador. E como era Filipão no dia a dia com vocês? Muito vigor, mas com todo o respeito. Ele é um cara que tem um carisma muito grande para fazer amizade. Então, e a sabedoria que Deus deu para ele. Ele pegava os melhores e juntava, ia conversando, ia fazendo amizade, porque sabia que dos pés daquele pessoal é que ia sair a vitória para ele. Então ele fazia uma família, se tornava uma família. Ele já tinha essa tendência já era de paizão. De paizão. Ele se tornou uma família ali para todos os jogadores do CSA.
Jacozinho, como é que você foi parar no Santa Cruz? Fala pra gente. Eu fui parar no Santa Cruz depois que eu tinha vindo lá da festa de Zico, daquela festona toda. E aí o Santa Cruz foi me comprar e eu achava que eu ia para um lugar maior, um lugar melhor. E pensei que ia e Flamengo, Botafogo, time grande do Sul. E terminou indo para o Santa Cruz. Mas não me arrependo até hoje de ter ido para o Santa Cruz. Agora, como foi sua chegada no Santa Cruz? Essa viagem foi de quê? De avião, de jatinho. E depois teve um maestro, esse Sim, conta a história maestro. do maestro com a gente. O maestro é um Fusca que eu tinha, né? O maestro é um Fusca que eu Por tinha. que, maestro? Porque era um concerto em cada esquina, meu irmão. Ah, Quebrava demais. Eu uma vez desci a ladeira de Fernão lá, e quando eu vi tudo desligar, e eu tô vendo um cara gritando lá de cima, Jacó! Jacozinho! E levantou a bateria. A bateria tinha caído e ficado lá em cima. Lá. E por isso que era o maestro, quebrava direto o maestro, os 4 pneus careca. Mas eu gostava de estar no Fusquinha bagunçando. agora conta pra gente aí. Você chega lá em Recife, outdoor em tudo quanto é lugar na cidade? Todas as partes da cidade tinha um outdoor com eu com os braços abertos, que eu falava assim, Você não esperava por isso? não, não. Sim. Jacozinho agora é nosso. E aí me motivou mais ainda a torcida. Foi lá na praça, foi mais de 5.000 pessoas, que tinha uma dupla de casal, Castanha e Caju, e ficaram ali comigo fazendo entoada com o meu nome e do Santa Cruz. Isso aí foi uma festa maravilhosa. Além do mais, teve um carro 0 km que foi sorteado no dia do jogo. Mas a vida de boêmio você ainda não tinha deixado. Não tinha Aí vamos para a noitada de noitada. Recife. Como é que foi? Era a mesma de Alagoas. Era as mulheradas. E às vezes eu só chegava em casa na terça de manhã. Saía no domingo, chegava na terça de manhã. Mas eu treinava muito. Então eu recuperava rápido, entendeu? Mas ainda chegou um tempo que eu tive um problema de virilha. E o Sim. doutor me examinou e falou disso, olha, ou você para de namorar, ou você vai parar de jogar. Então seu problema era namoro. Era namoro. Aí você parou de namorar. Parei, dei um tempo, aí voltei com tudo. E também me afastei um pouco das noitadas. Ganhou títulos lá? Ganhei, fui vice em 85 e fui campeão em 86. Aí vem o retorno apoteótico para o CSA. Você chegou de jatinho, meu rei. Cheguei de jatinho Como é que foi isso? e quando eu desembarquei, tinha mais de 5.000 pessoas no aeroporto, gritando Jacozinho, Jacozinho. Aí eu desci do aeroporto e fui lá e peguei aquelas pessoas para segurar o alambrado. E o alambrado veio caindo por cima de mim. Eu segurei até o pessoal chegar para me ajudar. E daí me levaram para o CT do CSA, Lhe coroaram? Aí me levaram para o lugar mais alto da arquibancada. Aí tinha um emblema do CSA. E aí eles me colocaram a coroa, me levantaram e colocaram a coroa na minha cabeça. Mas aí você já estava mais maduro, Já estava mais madura. com a certeza de que iria mudar o jogo. Ia mudar, isso. E aí foi exatamente no CSA que mudou a sua história de vida? Não foi ainda no CSA. Aí você ficou quanto tempo nesse retorno? Eu fiquei mais de uns 4 anos, mais ou menos. Essa mesma coisa de bebida, de mulherengo, tal. Eu só vim mudar em 94. Mas você tinha uns amigos da bola que lhe levava também, os barqueiros Sim, chamados? sim. Já Saía, lhe aguardava? já tinha um timezinho que depois do jogo saía. Jacozinho, sempre na vida da gente, sempre surge um anjo na nossa vida. Como se explicar Márcio Canuto na sua vida? Foi esse anjo que você falou agora. O anjo Márcio Canuto.
foi o cara que me tirou lá do fundo do poço. Primeiramente Deus, que usou ele para me tirar do fundo do poço. Chegou um momento que eu achava que não ia conseguir mais. Tem um momento da nossa vida que a gente cansa e procura a perna, não tem mais perna, procura braço, não tem mais braço. Mas Márcio Canuto foi tudo na minha vida. E eu sou um cara muito grato na minha vida a todos que me ajudaram. Eu não tenho vergonha de falar que Márcio Canuto é meu paizão. Márcio Canuto é um cara fora de série. Se não fosse o Márcio Canuto, primeiramente Deus, eu não era o Jacozinho que eu sou hoje. Ele é tanto seu paizão que ele mandou aqui a mensagem para você, para azeitar mais o nosso papo. Fala, Márcio Canuto. Fale aí, meu irmão. Diz aí a Jacozinho o que ele sempre foi e será. Jacozinho é uma peça rara, figura excelente, divertida, jogador de futebol que tem muitas histórias para contar e realmente há 40 anos ele encantou o Brasil com aquele jogo da volta do Zico Baldinese. Só que Jacozinho jogou tanto, foi tão engraçado, foi tão divertido, aquele futebol alegre, de dribles desconcertantes, de velocidade tremenda. Resultado, Jacozinho terminou dividindo as honras com o Zico. Zico ficou arretado, viu? Porque no outro dia, os jornais davam assim, a seguinte manchete: Zico e Jacozinho deram show no Maracanã. Foi exatamente o que aconteceu. Um show de Jacozinho. Como é que Jacozinho apareceu lá? Jacozinho foi assistir, recebeu um terceiro cartão, ficou suspenso o próximo jogo do CSA, era em Belo Horizonte. Jacozinho então foi para o Rio de Janeiro. O empresário levou ele lá. Não sei qual foi a explicação que o empresário deu para levar o Jacozinho. Jacozinho então foi ver um jogo Vasco, acho que Vasco e América. Só que quando o pessoal percebeu o Jacozinho, o pessoal não olhava mais para o jogo, olhava para o Jacozinho. Aí o Washington Rodrigues, comentarista da época da Rádio Globo, levou o Jacozinho para comentar com ele. O povo então enlouqueceu, só prestava atenção às histórias de Jacozinho. Aí de noite, e a repercussão foi tão grande que de noite ligaram para mim dizendo que eu tinha que pegar o primeiro avião, um avião de madrugada, para fazer a cobertura do Jacozinho. Aí, resultado, como chegou naquela época, era tudo pro Telex. O Telex não tinha chegado, não tinha autorização, não tinha passagem, não tinha nada. Mas eis que apareceu o Fernando Baracho, que era o gerente, me acudiu, foi me embarcar às 5 horas da madrugada. Eu viajei sem passagem. A passagem eu mandei depois, a Globo mandou depois. E Jacozinho depois, eu estava lá com ele, quando chegou a ligação do Washington, chamando ele para almoçar com o Jorge Alau. Dali, quando o Jacozinho chegou, foi aplaudido pelo restaurante. Isso causou um espanto muito grande para o Washington e para o Jean Elau. Aí resolveram levar o Jacozinho para a concentração. Concentração que era Falcão, Maradona e muito mais gente famosa, gente do mundo inteiro, que era para homenagear o Zico. Jacozinho, com 10 minutos, já ganhava os caras do baralho. O baralho encantou também o pessoal. É muito simpático. Jacozinho é uma figura, é simpático, divertido. Resultado, levaram ele para o jogo do Maracanã. Eu não tinha credencial para o jogo, mas aquele jeitinho alagoano, aquele jeitinho nordestino, eu fui chegando, que eu fui ver, eu estava dentro do campo, estava lá no vestiário e estava depois na beira do gramado. Jacozinho, então, eu obriguei Maradona a comentar Jacozinho, dizendo que Jacozinho era um grande ídolo brasileiro. O irmão do Maradona não gostou tanto, mas é isso que vai Jacozinho. Feito isso, Jacozinho foi para o campo. Aí aquela preocupação, vai jogar, não vai jogar? Aí daqui a pouco Tele Santana tira Falcão e coloca Jacozinho. Jacozinho, primeira bola que pega, dá logo um drible bonito, a torcida vai à loucura. Aí Jacozinho, de repente, recebe aquele lançamento de Maradona, o lançamento primoroso, bem digno da grife do Maradona. Mas Jacozinho ainda faz incrível. Ganha do Figueiredo na corrida, que era o zagueiro que deveria marcá-lo, dá um drible que a gente chama aí do Nordeste de arrodeio, que é o drible da vaca, né? Dá de um lado e pega do outro, e faz um gol. Aí o que aconteceu? Vibrava Jacozinho,
Vibrava a torcida e eu quase enlouqueci, né, de alegria, de contentamento. Tanto que o cinegrafista que estava comigo, o Márcio Torres, ele disse que não sabia se filmava o Jacozinho ou eu, diante do meu entusiasmo. Eu quase entro no campo. E Jacozinho alcançou a consagração. Jacozinho, na verdade, foi descoberto muito tarde, já com 29 anos. Jacozinho era para estar num grande clube. Se é hoje, estaria num grande clube, porque Jacozinho tinha habilidade com as duas pernas, entendeu? Jacozinho tinha velocidade, não só driblava, como finalizava. Então vocês estão aí com Jacozinho, essa figura extraordinária que marcou. Você vê que o gol dele no Maracanã foi quase 40 anos e o povo ainda hoje lembra, ainda hoje é uma referência pela descontração, pelo talento, pela habilidade, pela forma carinhosa, essa coisa bem nordestina, né? Jacozinho representa todo esse espírito. Eu diria que, com todo o respeito, com toda separação de dimensão, Jacozinho foi naquela época um Garrincha contemporâneo, porque não ligava para nada, jogou. Bom, pô, quantas vezes nunca pensou em um contrato bom, até aquela época, né? Aí Jacozinho assinava de qualquer jeito. Então, Jacozinho, ainda hoje, é o ídolo do CSA, ídolo do futebol de Alagoas, figura querida em todo o Brasil. Então, um abraço para você, Jacozinho, um abraço para todos aí do programa. Um cheiro, filho da gota! Valeu, Márcio Canuto. Obrigado por mais uma vez azeitar aqui o nosso papo, hein, Jacó? É bom demais, meu amigão! Sou grato por você, meu irmão. Sou grato a Deus por ter colocado você aqui na minha vida, meu paizão. Olha, foi bom demais, né? Maracanã, nós lá naquela festa. Se não fosse também você que estivesse lá, eu acho que até eu não seria convocado, como diz os outros, né? Mas você foi lá firme e forte. Nós fomos lá com o Georgelau, lembra? Lá no Flamengo, que nós fomos lá, ele deu uma bolsa do Flamengo grandona, e Georgelau perguntou, que número você calça, Jacozinho? Aí eu falei, 36, eu digo, 36 você calça? Aí eu falei assim, 36, mas é o pezinho pequeno que pega bem na bola, né? Hein, Márcio? Então aquela vez que você entrou lá no vestiário, que chamou Maradona para pegar na minha mão, Maradona estava amarrando a chuteira e continuou amarrando a chuteira, e você deu um tapa nas costas de Maradona, que quase arrancou tudo, pulmão, fígado, tudo de Maradona, só para me apresentar, que ele levantou assustado e pegou na minha mão, eu fiquei envergonhado, e você falando assim, você vai conhecer o melhor jogador do Brasil, esse aqui. Você vai conhecer! Então, meu irmão, por tudo isso e tudo que você fez, por aquele gol que eu fiz com o passe de Maradona, que eu vi antes da bola entrar, eu vi você atrás do gol gritando, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Eu estava lá dentro e estava ouvindo. Então, hoje, eu estou aqui para 40 anos. Falar para você desses 40 anos, esses 40 anos que nós vivemos lá, essa matéria no Maracanã, dizer que você é meu paizão, meu irmão. E nosso ídolo, dizer né, que também. você é nosso ídolo, você é o cara do povão, você é um cara abençoado por Deus, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a tua vida, meu irmão! Ô, Jacozinho, agora conta como é que foi a concentração desse jogo no Hotel Otton, que você chegou, adentrou e encontrou aquelas estrelas, uma constelação. Como é que foi esse dia? É verdade. Quando nós chegamos lá, aí eu com o Márcio, né? A gente lá na frente desse hotel, muita gente, e Zico recepcionando as pessoas. E aí, quando chegou a minha vez de entrar, aí eu falei, ô Zico. Aí ele falou, é Zico, é Jacozinho. Aí pegou assim na minha mão e soltou, e eu entrei desesperado, eu entrei nervoso, fiquei, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. E aí ele falava, batia nas minhas costas, oh, vai dar certo, rapaz, vai dar certo. Márcio colado com você? Colado, a gente estava colado o tempo todo. E nós começamos a dar volta no hotel para ver onde era que subia para o primeiro andar.
E a volta que a gente dava, só dava na saída. Aí eu falei, Márcio, ô Márcio, ele o que é, Jacó? Eu digo, rapaz, nós já 3 vezes damos uma volta e só dá na saída, é porque Deus não quer que eu fique aqui não. Que nada, rapaz, você vai ficar aqui, vamos dar mais uma volta. E quando eu dei a última volta, aí vem Alemão, né, Nunes, Paulo Vitor, e vem uma galera. Aí como eu tinha feito uma propaganda da camisa, botei a camisa da Seleção Brasileira lá embaixo e falei, gostou, seu Avaristo? E depois dessa matéria, Márcio, antes de ir para o ar, Márcio Canuto falou assim, rapaz, se não der certo e eu for expulso da TV, você vai ser culpado, viu? O nome do homem é Avaristo, você falou Avaristo. Aí eu digo, ô meu paizão, deixa quieto que isso vai dar certo. E foi a primeira matéria que foi o carro-chefe de todas e de todas mais. E você chega ao hotel e você não sabia nem qual era o seu apartamento que você ia dormir? Não sabia de nada. Aí quando eu consegui entrar com aquela galera lá que me abraçaram, eu encontro Júnior Capacete. Aquele cara foi um cara que me deu muita força, foi um cara que me ajudou muito. Me levou lá no quarto onde estava a galera, né? Roberto Dinamite, Éder, tinha muita gente lá jogando um baralhinho, né? Aí eu disse, eu não sei, eu pensando comigo mesmo, eu não sei se eu vou jogar, então eu vou ver se eu ganho um trocozinho aqui. Ele estava jogando só para passar tempo, mas o dinheiro que ele estava jogando lá para passar tempo, para mim era muito bom, que eu não tinha nada. E aí eu comecei a ganhar, e ganhei uma grana boazinha lá. Aí Márcio, quando chega, rapaz, você roubou as meninas. Aí eu disse, não, Márcio, eu não sei se eu vou ganhar aí o cachê. Então, o cachê, os meninos já me deram lá em cima. E quando foi para descer, Júnior me segurou pela cintura, aí disse bem assim, olha, vou ficar colado com você. Porque eu quero tirar foto com você. E eu sei que a imprensa vai estar toda lá embaixo. E eu quero estar com você, né, Jacó? Que eu não sou besta. Aí eu disse que nada, rapaz, eu que vou segurar você para tirar foto. E quando nós descemos, a imprensa toda esperando lá embaixo, aí veio aquele monte de jornalista, né? Com foto e tal. Aí Júnior me agarrou, disse, pode tirar foto aqui, pode tirar. Aí pode tirar. E os caras tirando, né? Aí nós ficamos numa mesa, 4 numa mesa, e numa mesa lá no fundo só tinha os craques, só da Europa, só os caras, Maradona, tal. Sentei perto de Júnior aqui e fiquei conversando com o Júnior. Aí eu olhava assim para Maradona lá. Aí eu digo, Júnior, rapaz, Maradona tá olhando para mim, não tira o olho. Aí olha lá para ele. Aí baixei a cabeça. Aí Júnior disse, é mesmo, pai, é mesmo. Ele está olhando só para cá. Eu digo que eu já sei por quê. Aí o Júnior falou, por quê? Por quê? Eu disse, ele está olhando para mim, rapaz, e está dizendo assim, meu Deus do céu, quem é esse bicho feio que o povo está tudo querendo tirar foto? Aí Júnior, rapaz, você é demais, agora você é o cara, rapaz. E já dentro de campo, o Júnior, na hora que eu fui entrar, o Júnior veio, me abraçou, me agarrou e disse, olha, Jacó, você joga demais, meu irmão, você joga muito. Todas as bolas que eu pegar vai ser para seu pé. Agora faz um favor para você mesmo, leve para dentro, cara. Dá drible nesses caras aí, mas arrebenta com esses caras. E essa turma toda, esses ídolos, essas estrelas do Brasil, você já tinha visto pessoalmente? Alguns que eu joguei contra, né? Porque no Campeonato Brasileiro nós jogamos contra muitas equipes grandes, né? Mas assim, de intimidade, eu não tinha com ninguém. Então me conta como é que foi, depois da concentração, o café da manhã, antes de ir para o Maracanã. Como é que foi? Olha, antes de ir para o Maracanã... Ou foi o jantar? Nós fomos... foi o jantar. O jantar. O jogo foi à noite. Foi nessa sala aí onde estavam todos reunidos, Sim. né? E aí nós jantamos, e juntamos tudo dentro do ônibus, todos, alguns. Você foi do lado de quem no ônibus? Eu fui de Éder. Éder também é outro. Só tinha craque, meu amigo. Éder me futucava assim e disse, olha, vou dar
uma cruzada diagonal para você. Parece que ele estava premeditando o lance. Vou meter lá no meio dos zagueiros para você fazer. Você tem uma velocidade monstra. Não vai me decepcionar não, viu, Jacozinho? E Tele Santana lá na frente. Tele estava lá no banco, né? Era o técnico. Era o técnico. Não, no ônibus para ir. No ônibus. E a gente foi fazendo, cantando, contando piada. Aí você já estava aí já estava enturmado. Aí eu já estava sem vergonha nenhuma já. E quando chega ao Maracanã, me conta aí, que vai entrando no vestiário. No vestiário. Aí cada um... Cadê o seu material? Não tinha. Aí eu fiquei ali tirando... Rapaz, essa vida de penetra Agora, eu me saí muito bem, porque eu fiquei um tempão baixando, tirando a meia, tirei meu tênis, devagarinho, e todo mundo se trocando. Aí chegou o Márcio Canuto. Chegou o Márcio Canuto. Aí chegou o Márcio Canuto e... Ô, Jacó, cadê o material? Você não trocou ainda? Aí eu disse, estou esperando. Aí o rapaz, tal, disse, cadê o material do Jacozinho? Cadê o material do Jacozinho? Material. Me dê aí. Pegou o material e pegou a 13. Tome! Por que essa 13? Me explica aí. É o número da sorte. Né? É o número da sorte. Porque sempre o reserva 13 é o lateral direito. Isso. E quem foi que lhe deu essa 13? Foi o Márcio Canuto. Pegou lá no material e disse, tome, veste aí. E aí eu vesti, fiquei todo arrumado, aí acompanhei todo mundo, né? Todo mundo foi saindo, aí eu acompanhei, fomos lá para o meio do campo, bater uma bolinha ali, Isso tocando. aí você já pensava, isso aqui não vai dar em nada. Tu pensou isso? Meu amigo, eu tremia igual uma vara verde. Eu tremia demais. E principalmente quando o time começou a jogar, que eu fiquei lá no banco, eu baixinho, e eu em pé assim, bati aqui o muro, a mureta. Aí eu tive que pegar uma bola, botei a bola e fiquei em cima aqui. Sustentei e fiquei em cima. Só que aqui ficava tremendo minhas pernas, eu em cima. Aí foi quando o Tele chegou para mim e disse, Jacozinho, eu digo, sim, senhor. Olhei para trás, sim, senhor. Você está tremendo, Jacozinho? Eu digo, não, Márcio, ou não, Tele, não, professor. Estou tremendo, não. Aí, rapaz, você tremendo. Eu digo, você está por fora, professor. Lá no Nordeste, assim, a gente aquece assim, meu treinador, tremendo as pernas. Eu lembro bem que Márcio Canuto chegou para a Tele e falou, o senhor vai usar Jacozinho? Aí ele disse, eu pretendo usar todo mundo. A ideia é usar todo mundo. Você ouviu isso? Não vi, não. Ele já estava ali, a gente já estava dentro de campo, né? Aí quando ele disse... Aquece Jacozinho? Aquece Jacozinho, aí falou que eu estava tremendo, eu falei que aquecia no Nordeste era assim, tremendo, né? E aí foi quando o Júnior... Atenção Brasil, atenção mundo, você entrou no lugar de quem, Jacozinho? O rei de Roma! Falcão! Olha o que ele falou para o Márcio Canuto, Falcão. Na hora que eu fui entrando... Aí abraçou ele? Abraçou e tal. Aí Márcio Canuto... Aí chegou, o Falcão, Jacozinho vai entrar agora no seu lugar. O que você acha que ele vai fazer? Aí, com ironia toda de Falcão, ele olhou e riu assim, vamos ver agora, né? Aí, Júnior já estava me esperando. E a torcida? Então? Jacozinho. 120 mil pessoas gritando Jacozinho, ensurdecedor. Agora, preste atenção. Como é que a torcida ficou sabendo que você ia participar desse evento? Rádio Globo. Rádio Globo. Sim. Foi de um dia para o outro. Começou. E sabe o que era que passou? O que Márcio acabou de falar no vídeo, que você comentou a partida, me parece que Vasco e América. Sim. E aí, José Carlos Araújo. Aí espalhou em geral que você... Foi Bangu e Vasco. Bangu e Vasco. Aí me levaram para a cabine, né? Aí, quando eu cheguei na cabine, aí ele disse, olha quem está aqui na cabine. Ninguém nem assistia mais o jogo, só olhando para cima. Só olhando. E não, saíram dos seus lugares e foram lá para debaixo da cabine. Aí aí o José Carlos Araújo falou, disse, olha, se a Globo for Globo, você vai jogar. Olha isso aí, você arrastou o povo todo para cá. Qual é o time que você é torcedor aqui, Jacó? Eu fui Flamengo a vida inteira. Você tinha que dizer que eu só tinha torcedor do Vasco no Ia tomar uma bola e eu saí apanhado. Eu sou vascaíno desde pequenininho.
Aí foi o povo, Jacozinho, Jacozinho, o povo gritando. E aí, meu Aí irmão, foi aí que o povo ficou sabendo que você ia pro jogo. 4.000 ligações, segundo o presidente falou, que tinha recebido. Se Jacozinho não jogar, eu não vou e nem minha família vai. É mesmo. Então ele disse, eu não vou perder tanto dinheiro assim, que eu não sou bobo, né? Então Jacozinho vai ter que jogar. E você entrou com vontade de fazer gol mesmo? Ou digo, não, vou participar só desse evento, ou você queria de fato? Não, eu entrei para fazer meu nome, eu sabia. Que era uma oportunidade Eu sabia única que era aquela oportunidade, era tudo ou não. Eu saía como palhaço ou eu saía como eu saí, né? Um grito de rei. Então o futebol tem essas coisas. E na hora daquela jogada, a gente vai acompanhar a jogada aqui, que está saindo aqui no monitor. Você gritou para Maradona? Como é que foi? Não gritei nada. Eu só senti ele fazer assim, um olhar. Um olharzinho. Um olhar e eu já fechei diagonal. Deixei o lateral, já era, e os dois zagueiros ficaram quem vai, e ele meteu no meio dos dois zagueiros, a bola passou, já peguei na frente. Dei o drible da vaca e fiz o gol. Não teve treino para isso, imagine, né? Ninguém treinou. Ninguém treinou. E aí quem sabe, né? E aí o Maradona, com aquela mente dele, aquela visão que Deus deu. Canta aquela música que foi feita para esse gol. Maradona lançou, Jacozinho partiu, Figueiredo ficou, Cantarelli caiu, e a torcida gritou, é gol de Jacozinho, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol de Jacozinho, é gol, é gol, é gol, e a torcida gritou, Jacozinho. Essa já foi invenção minha, viu? Ô, Jacó, quando você recebe essa bola, olha lá, você recebendo, preste atenção. Você já sabia que você queria fazer isso? Não, foi tudo em cima da hora. Foi de acordo com o movimento de Cantarelli. Porque Cantarelli aqui, ele fechou o ângulo. Isso. Ele fechou o ângulo. O normal de qualquer um é puxar para o meu lado. Mas como ele fechou o ângulo, aí eu dei para o outro lado. Peguei ele no contrapé. Um milímetro você deu. Peguei ele no contrapé. Entendeu? Quase que ele torce a costela. E esse Maracanã, meu irmão? Me fala aí. Virou. Foi fogo, muita gente. Só tinha flamenguista. E a torcida toda gritando, Jacozinho, Jacozinho. E nosso ídolo, Márcio Canuto, invadiu o campo? Márcio Canuto não se continha. Era gritando, era pulando. E coisa foi quando nós saímos do vestiário. E quando nós chegamos, que abrimos a porta do vestiário, para sair lá fora, tinha para mais de 1.000 ou 2.000 pessoas. Foi mesmo. Gritando Jacozinho, Jacozinho. E outra, o cara não queria me dar o meu cachê. Entendeu? Quanto foi esse cachê? Na época, foi 2 salários que eu ganhava do CSA. E você foi para a noite com esse dinheiro? Não, porque eu estava concentrado lá, né? O Paulo Vitor não deixou eu sair para a noite, me puxou, disse, olha, Zico quer você lá no coquetel. Sim. E aí eu fui o coquetel com o Paulo Vitor, meu amigão. Maradona estava lá? Não, Maradona não. Maradona tinha fechado uma boate lá para os amigos dele. Se você cai nessa boate com Maradona... Foi essas palavras aí que Paulo Vitor falou. Se você você é meu, venha para cá. E me puxou. Mas voltando ao jogo, você quase fazia outro gol. Me parece que você tomou uma entrada dura de Uri Geller, não foi? Uri Geller, foi. Como é que foi aquilo? Eu dei o primeiro drible, um ficou, o segundo, outro ficou. Quando eu fui dar o terceiro nele, que dei a tapa, eu já estava na frente dele. Aí ele deu a voadora, aquela rasteira por baixo, aí me derrubou, aí o Júnior veio... O seu novo amigo, Júnior. O Júnior chegou para ele no chão assim, disse, você é um moleque, rapaz. Você não sabe jogar bola, deixa quem sabe jogar. Foi assim, e eu fiquei nervoso porque Zico gritando com ele, eu disse, agora os caras vão... Mas você sabe também o que foi isso? O sangue nordestino. Isso, é verdade. Né? É verdade. Paraibano, velho de guerra ali. Ô, Jacó, então você não foi para a noite e no outro dia se preparou para voltar para o Nordeste. Quem foi que disse que deu para eu vir no outro dia? Foi mesmo. Eu passei 2 dias, foi 3 dias lá, com a revista Placar, fotografando.
tirando muitas fotos, eu fui para tudo que E era como lugar. é que você saiu na capa da revista Placar? Como é que você viu pela primeira vez? Meu Deus, eu estou nessa revista Placar. A primeira, aí essa revista Placar já foi lá em Maceió. Já estava Aquele lá, né? lugar que eu tô lá com aquele pessoal lá, Já foi em Maceió. é lá de Maceió. Foi a primeira vez que você saiu na capa. Sim. Ninguém no Nordeste saía de capa, não. Mas aquela frase que tinha Jacozinho rouba a cena da festa de Zico, que saiu no Brasil inteiro. Ali causou muito ciúme, não foi? Muito ciúme, e aí eu não tenho culpa, porque foi os editores, né, que fizeram isso. E é bem assim, Jacozinho na final da Copa do Brasil, se eu não me engano, no país de Jacozinho. A finalista da Copa do Brasil no país de Jacozinho. E é bom dizer aqui para os nossos telespectadores que este evento que Jacozinho fez o gol com o passe de Maradona foi o retorno de Zico. Ele voltou Da Unimed. Da Udinese, né? Para o Flamengo. Agora, me conte agora. Eu quero saber a sua chegada em Maceió, o seu retorno. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi a torcida toda no aeroporto. Me levantaram, saíram comigo nas costas, pulando, gritando. Jacozinho é nosso, Jacozinho é nosso. Aquela coisa toda. Aí você estava com qual idade? 29? Ali eu devia 26 por aí, 27. Então você ainda pensava em muita coisa, muita coisa. O que é que você pensava nesse momento? Aí, o pensamento, não só o meu pensamento, depois qualquer jogador que pensaria do jeito que eu pensei, de ir para um grande clube do Sul ou Europa. Mas não teve nenhum convite? Teve convite, foi demais. Mas entrou aquele extracampo. Novamente. Que terminou eu tomando um carrinho por trás. Foi mesmo? Foi. E aí jogou na noite? Joguei na noite e o resultado foi o que eu fui para o Santa Cruz. De lá eu fui para Mossoró, de Baraúna, de Mossoró. Como é que foi lá em Mossoró? Foi muito bom. Lá nós conseguimos fazer um dos melhores times lá do Baraúna que teve até hoje. Depois, no ano seguinte, eu fui para o ABC de Natal. Lá também fiz uma boa temporada, mas não fiquei muito tempo porque o Nacional de Manaus fez uma proposta que o pessoal do ABC não tinha como recusar. E aí me levaram para lá. E aí eu saí rodando. Eu fui para o Mato Grosso, eu estive em vários lugares do país. Ô Jacó, nesse retorno do Rio de Janeiro a Maceió, é evidente que a gente jogou futebol, a gente sabe que está ali no meio de 20, 30 colegas. Você sentiu, no olhar de algum desses colegas, um certo ciúmes? Isso é normal do ser humano. Eu aprendi. Aconteceu. Muito. Mas não precisa você citar nomes. Basta você dizer que aconteceu ou não. Aconteceu muito isso. Os caras fecharam a cara para você? Sim. Fala mal pelas costas. Muitas. Agora, porque Deus sabe todas as coisas, né? Eu ouvi muito isso. Eles pensaram que eu não tinha ouvido e eu ouvia. Foi. Mas eu continuava sendo a mesma Chegaram a dar pessoa. declaração assim em rádio, não? Não. Não chegaram tanto? Não. Mas assim no treino? No treino, às vezes não queria dar bola. Não queria dar bola. No jogo também? Também. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no Santa Cruz, né? Aquela badalação, aconteceu lances assim. Lá no Santa? No Santa também. Aconteceu isso. Eu voltava, ganhava a bola, dava no meio e disparava. Entendeu? No jogo. E aí o que acontece? Aí os caras viravam a bola pro outro lado. E não dava para você? Eu não dizia nada. Eu voltava de novo, ia lá, ganhava de novo, dava de novo, o cara ia pro lado de lá. E você não se queixava ao seu técnico, seu treinador? Não. Eu deixava isso tudo por conta da torcida. Foi aí que a torcida que tomou as dores e começaram a gritar, a reclamar. Vira a bola, Jacozinho, tá solto e tal. Aí a imprensa começou a bater também, aí tiveram que ceder, né?
cederam sem eu falar nada. Aí voltamos ao normal. Aí foi quando começou o Santa Cruz ir tirando o pé da lanterna, né? Foi subindo, subindo. Eu fui o cara que fez mais gol no Central de Caruaru. Cheguei a ter um nome de o terror no Central de Caruaru. Fazia todos os jogos, eu fiz gol da temporada onde eu passei lá. E esses gols, você se inspirou em quem? Colocar o nome foi em Dadá? Dadá. Você colocava nome, né? Nome. Fala um nome desses aí. Gol Domingoni. Sim. É aquele de Jô Soares, que ele entra naquela personagem puxando a perna. Puxando a perna. Gol, guarda de trânsito, é um gol que eu mandei buscar meu maestro de Maceió para lá, e aí botei esse gol para os guardas que pegassem. Para não mudar. Você não placava o maestro? Não, placava não. Meu Deus. Ainda botava uma placa assim, Jacozinho 1085, né? Sim. Na placa. Aí ninguém nunca parou esse maestro, né? Mas aí esses colegas seus que lhe olharam de canto, você também perdoou todos? Todos. Você a saiu... gente entregava só na mão de Deus. Agora me fala de seleção brasileira. Você estava afim de ir para a seleção brasileira na época de Evaristo. Como é que foi isso? Eu estava tanto afim que eu tive proposta para Portugal logo depois do campeonato. Você não foi? Não fui. Foram 5 do Santa Cruz para Portugal e eu não fui. Para lá. E entendeu? Você pedia, seu Evaristo. O pessoal botava bota a ponta, entendeu? Mas infelizmente Deus sabe todas as coisas, né? Quando saía a convocação, você ficava ali... Eu fiquei na expectativa muito grande, né? Muito grande. Mas também soube aderir, né? Sobre ver que o momento não era aquele momento, porque às vezes a gente quer as coisas rápido, né? Mas Deus é que sabe, o Papai do Céu lá é que sabe qual é o momento ele tem e pode te usar. Porque às vezes pode chegar numa hora errada e em vez de ser para sua alegria, é para sua tristeza. Fala a sua passagem aqui pelo futebol baiano, como é que foi? Eu tive no Galícia. O Galícia foi um time que eu fiz teste, vim fazer teste, né? Olha, eu já era jogador profissional. Já tinha feito gol no Maracanã. No Maracanã. Aí me chama um treinador aqui, ou um empresário, vai lá em Sergipe me buscar para fazer teste. Disse, meu amigo, eu joguei no Maracanã, mas tem que fazer teste. Você vê a minha humildade, é tão grande. Eu saio para fazer teste, eu vou, bora. Saí de carona, lá de Sergipe, num Fenemê velho. Quando cheguei em Salvador, o empresário me colocou lá na Baixa do Sapateiro, numa pousada que tinha mais rato, barata do que comida. E eu suportei tudo isso. E quando foi com 12 dias que eu estava treinando lá, aí um diretor que estava na frente, tomando conta, dando uma de treinador, reuniu e falou assim, Jacozinho, pode sair. Aí eu me levantei e saí. Aí eu digo, sim, o que foi que houve? Eu falei alguma coisa, fiz alguma coisa. Não, nós não queremos um cara que nem na bola sabe bater. Que é isso? No meio de todo mundo. Aí eu saí daquela simplicidade e fui e dei um murro no nariz do cara. O cara bateu, ele caiu. E aí todo mundo juntou e me agarrou e ficou me protegendo ali. Eu digo, não, vou embora. Não, você não vai embora não. Falta de respeito, né, com o profissional. Se bem que a sua atitude também não foi a melhor, né? É verdade. Mas aí ele deveria me chamar particular. Né? Para você ter uma ideia. Depois disso tudo, o empresário falou disso, você vai voltar, pai. Fica aí, você não vai viajar não, mas vai voltar. Aí eu digo, não vou voltar não, pai. Deu um murro no cara lá, o cara... Não vou voltar não, vai voltar. Eu dou um nocaute, o cara vai me chamar. Aí, o presidente tinha uma funerária ali o IML fica no Pelourinho, né? O IML. Ali em frente ao ML. E aí ele disse, vamos lá, pai. Da funerária. Manolo, Aí, vamos lá. Eu digo, onde é que é?
Ali no corredor ali. Fazer o quê eu lá, disse, pelo aí, amor de Deus? que ele queria falar comigo. O presidente queria falar comigo. Aí eu digo, rapaz, não vou não. Aí ele disse, vamos, velho. Já fica. Quando eu cheguei mais perto, que vi os caixão assim na frente. Não. Aí que eu cheguei na porta, eu tô vendo ele lá. Gente fina demais, gente boa demais. Aí que me viu, aí o meu empresário, entra. Eu digo, vou entrar nada. Eu vou entrar aí, vou sair dentro do caixão dele. Aí ele disse, não, entra, rapaz. Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele começou a rir. Aí eu vi um sergipano caba da peste. Aí eu digo, rapaz, o cara tá falando isso, esse cara vai armar uma pra mim aqui. Ele disse, olha, esquece esse cara aí que se passou. Vai ter 2 jogos amistosos em Itamaraju, Teixeira de Freitas. E aí é que a gente vai ver se você é bom mesmo agora. Vou fazer um pré-contrato aqui. Ele fez um pré-contrato lá, assina aqui, eu assinei. Tu nem sabia o valor da... Nada, fez um pré-contrato. Aí nós fomos. Chegamos lá, nós matei a pau. Só Deus já conseguiu. Foi mesmo? Cheguei em Itamaraju, arrebentei. Quando chegou em Teixeira de Freitas, tinha uma torcida lá, Jacozinho. Eu tomei um susto. Será que é Eu comigo? vim por aqui. Eu nunca tive aqui. Aí foi que o cara chamou e disse, rapaz, é a torcida de Itamaraju que vieram tudo e assistir aqui. Rapaz. Aí quando nós voltamos, aí o presidente mandou me chamar, aí foi botando o contrato. Olha aí, ó, vou carimbar aqui, autógrafo aí. Aí eu falei assim, não, Zé. Eu vou em casa primeiro, aqui perto, Sergipe, e o senhor sabe. Aí o senhor, eu ligo para o senhor, tá, só, você vai ficar nessa pousada aqui em cima da funerária dele. Aí eu digo, tudo bem. Aí quando eu cheguei em Sergipe, passei uma semana, e ele começou a me ligar, eu digo, ó, esse valor que está aí, eu quero o dobro. Aí, mas rapaz, você não é homem não, é? Eu digo, sou homem, mas eu quero o dobro. Ou não, não quero, eu não quero não. Aí passou um dia no outro, ele me ligou, vem embora. Aí eu fui, assinei o contrato, o dobro. E aí eles não tiveram dinheiro para disputar o campeonato baiano. Aí emprestou 10 jogadores para Jequié. E eu fui um deles. E lá eu disparei a meter gol, ganhamos do Bahia, ganhamos do Vitória. Nós chegamos à semifinal lá. Foi um dos melhores times que fizemos lá. Eu conheci a minha esposa. Fez sua vida. Aí fiz família lá. E aí depois que eu fui para o CSA. Mas me conte também a sua passagem pelo Leleco, pelo Leônico, o moleque travesso. O Leônico eu devo tudo também ao Leônico, Isso. porque foi o Leônico que me colocou nas redes sociais. Foi pelo Leônico que por onde eu passei deixei o rastro. Os clubes que eu joguei contra, tudo, eu matei a pau. Eu fiz um gol contra o Remo lá, um gol fantástico. Eu fui lá na minha área, teve uma falta contra o CSA, aí bateram, o zagueiro tirou, eu peguei no bico da grande área, da nossa área, saí carregando, veio um, não tinha aquelas voadoras. Sim. Aquelas voadoras, então eu pulei, toquei na bola, pulei, ele passou, aí veio o volante e o lateral juntos. Aí fizeram isso assim, ó, deram o carrinho junto. Se bateram. Eu pulei e deixei a bagaçada para trás e saí carregando, dei no Miguelzinho, que era meu ponta direita, eu estava como ponta esquerda, e acompanhei o Miguelzinho. O Miguelzinho foi lá no fundo, bateu voltando, eu peguei de esquerda de primeira. Imagine, um homem desse tinha noitada. Imagine se não tivesse. Foi o gol mais bonito que eu fiz. Jacozinho, aí vem a hora de parar de jogar. Como é que foi isso, meu irmão? Aí você começa a pensar. Você começa a jogar, aí já não é mais aquele jogador. E aí o que acontece? Aí você tem que pensar na vida, né? Filho, família. Mas Deus foi abrindo assim, escancarando as portas para mim, que até hoje, eu agradeço a Deus, porque hoje eu tenho carro, hoje eu tenho apartamento, hoje eu tenho casa, entendeu? Então, foi Deus que me deu. Você lembra do seu primeiro dia sem jogar bola? Parei. Você lembra o que é que você fez? Eu não tenho muita lembrança não, porque eu sempre joguei, né? Eu não parei. Eu fui ser Profissionalmente. treinador. Eu fui quando eu estava parando já, que eu vi que não dava mais,
eu fui jogar no Batalhense. Sim. Aí jogando no Batalhense... Era aí, amador? não, profissional. Aí terminou eu ficando como treinador e jogador. E aí nós entramos para essa Série D, lá, mas o time era lá de Batalha, não tinha muitas condições e nós botamos um time forte. E eu jogando e sendo treinador. É que nós passamos a primeira fase, não sei como, mas nós passamos. A segunda fase, a terceira fase, na quarta fase, o presidente já me chamou, Jacó, pelo amor de Deus, vamos perder. A gente não tem dinheiro não para a bancada jogar em Manaus. Não tem dinheiro não, Jacó. E a gente vai tomar uma punição, cidade da Bló. Eu digo, não, vamos esquentar a cabeça não. Aí jogamos contra a Catuense, nós empatamos. Nós tínhamos que perder uma para não se classificar. Aí empatamos. Aí ele me chamou no quarto, pelo amor de Deus, Jacó, tem que perder, meu irmão, não pode. Não posso, eu vou ficar sujo, eu sou presidente e tal. Aí pegamos o Galícia. Aí eu meti 1-0, eu fiz o gol, 1-0. Aí eu olhei para ele assim, ele abaixou a cabeça. Você lembra quantos gols você fez na carreira? Segundo falaram, foi 350. 350 gols. Eu não tenho precisão nesses gols não, mas dizem, segundo os amigos, falam que foi 350. Ô Jacó, você tem alguma mágoa do futebol? Não. Alguma decepção? Não. Eu não posso nem dizer que tenho, porque tudo que eu tenho hoje veio do futebol. Hoje eu tenho uma boa estadia, hoje eu tenho como alimentar minha família, entendeu? Hoje eu sou um cara que só preciso de Deus para me ajudar e os amigos. Não é tanto os amigos, é os amigos que Deus coloca, porque os caras que estão comigo, que me ajudam, que gostam de mim, é Deus que coloca, entendeu? Então, primeiramente Deus tudo, todas as coisas sejam dadas ao Senhor. Qual foi a maior alegria que o futebol lhe deu? Uma família, essa família maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Eu tenho um neto agora que é profissional, está jogando. Eu tive o meu filho que foi profissional, mas por motivo de mulher, essas coisas, não deu certo. Então essa é a maior alegria, o presente que Deus tem me dado. Do futebol, Jacózinho, o que é que você sente saudade? De tudo, né? De tudo. Por exemplo, estar no meio deles. Eu adoro estar no meio dos jogadores, resenha. Quando eu vivia satisfeitíssimo quando eu fui auxiliar do CSA, né? Naquela arrancada, aquela alavancada que o CSA deu, que foi lá para A, e eu estava ali dentro participando, né? Olhando os defeitos, ensinando o jogador profissional, para você ter uma ideia, ensinando o jogador profissional a bater na bola, entendeu? Bater escanteio com o peito do pé, bater escanteio com lado de trivela, lado externo de trivela, para ela fazer assim. Você foi um personal. Ainda teve jogador quando saiu, que foi para o Cruzeiro, fez um gol, aqueles gols que você pega ali, bate pronto, ela sai rasteira, um foguete rasteiro. Fez contra o Cruzeiro e gritou, me ligou. Viu o jogo, viu os gols, olha lá, quem me ensinou foi você, cara, parabéns, obrigado. Coisa linda. Né? Eu lembro que você dando entrevista para Márcio Canuto, você falava para Márcio, só se ele vier de táxi para me pegar, porque se não vier, não me pega. Então eu quero perguntar o seguinte, qual foi o seu maior marcador que você temeu? Disse, rapaz, esse cara não dá certo não. Teve vários, mas teve o mais terrível, que Deus o tenha, fique lá onde ele estiver, foi o Carlinho lá do Pontal. O cara batia. Só que era difícil ele me pegar, porque eu me mexia muito, eu caía para os dois lados, entendeu? Mas teve uma hora que eu vacilei. Jogou muita partida contra ele? Contra ele. Vacilei e dei as costas para ele, quando eu recebi foi um murro na boca. Só parava Jacózinho assim. Aí eu vi o sangue, aí eu olhei pro bandeirinha, o bandeirinha fez. Não vi nada. Não viu nada, né? Aí falei, isso agora você vai me pagar. E quando vocês pararam, vocês se reencontraram?
Não é só quando parou. Quando terminava o jogo, a gente se encontrava para beber, todo mundo junto. É brincadeira, é mesmo, rapaz. Eu converso assim, ó, Ia pra noite. inchado. Aí tô num barzinho lá que o pessoal era CSA, não deixava eu pagar nada, comida, bebida. Aí chega o Joãozinho Paulista, que é muito conhecido, né? É muito meu amigo. E aí chegou os dois com carinho e eu com o bico inchado. Aí eu digo, pronto, agora os caras vão dois, vai pegar... Na noite você era bastante conhecido, não era, meu conhecido. amigo? Os caras botaram um apelido... Você era ídolo na noite também? Também. Onde você chegava, fechava o local e... Chegou uma época que começaram a me chamar de garrafa andando. É mesmo. Mas não podia ir muito longe, porque quem resolvia o problema era Jacozinho. Quem fazia os gols na hora de decisões era Jacozinho. Não tinha o que reclamar. Jacozinho, nós vamos agora para 5 minutos de prorrogação. Eu vou te entregar esta bola aqui. Passa a bola aí, Rodolfo, para Jacozinho. Isso. Essa bola aí que você fez sucesso, não foi, Jacozinho? Muito boa. A minha vida estava aqui, essa bola. Então eu quero te perguntar, se você passa esta bola para o ex-técnico da Seleção Brasileira, em 1985, quando você estava muito afim de ir para a Seleção Brasileira, se você passa esta bola para o treinador técnico Evaristo de Macedo, você passa essa bola para ele? Eu passo. Por quê? Porque Evaristo de Macedo, naquela época, ele foi muito provocado. Ele foi uma das pessoas que queriam que ele fizesse e ele queria fazer o que era melhor para a seleção. Então, ele achou por bem não me convocar e eu aceitei, não, aceito, continuo aceitando, porque ele sabe o momento certo e o que ele tem que fazer. Então, você passa esta bola para o técnico, o ex-técnico aposentado, né, Evaristo de Macedo, que muito fez pelo futebol. E é meu amigo, até hoje. Jacozinho, eu quero falar para você o seguinte, o Boleiro Solidário está muito feliz pela sua presença aqui, pela sua história de vida, pelo seu passado no futebol maravilhoso e que você muito azeitou agora o Boleiro Solidário. Então, obrigado por você ter aceitado, ter topado vir comemorar os 40 anos daquele gol no Maracanã aqui com a gente. Eu queria deixar uma mensagem para vocês que vai estar ouvindo, estão vendo esse programa, que Deus está no meio de nós. Então, é eu que agradeço a vocês. Não vocês agradecer a mim, porque eu tenho certeza absoluta que tudo isso que está acontecendo aqui é parte de Deus na vida da gente. Porque Deus conhece cada um de nós. E se eu estou aqui, porque o Senhor sabe que vocês são pessoas de Deus, são pessoas honestas, são pessoas amigas. E a amizade vale mais do que dinheiro em certas oportunidades. E eu quero deixar o meu abraço sincero para todos vocês. Curtiu o papo, Jacó? Muito bom, adorei. Foi uma das melhores lives que eu já fiz até hoje, foi com vocês. Então, quando vocês precisarem, é só me chamar. Valeu, Jacó. Fenômeno. Tranquilo, meu velho.